Alô, comunidade de Huntington, no Brasil. Aqui fala Gene Veritas. Gene Veritas, o que significa a verdade nos meus genes. Meu nome verdadeiro é Kenneth Serbin. E hoje eu queria falar para vocês sobre um ensaio clínico para um tratamento de Huntington que vai começar muito provavelmente na primeira metade do ano 2015, ou seja, daqui a alguns meses. Vai ser a primeira fase de um ensaio clínico sobre um possível tratamento de silenciamento gênico. Esse ensaio vai usar uma droga, um remédio feito de um oligonucleotídeo antisense. Isso quer dizer que um pedacinho de DNA artificial que poderia interferir no processo de transcrição do gene para o RNA e, ao fim, para a proteína huntingtina, que, como vocês sabem, causa a doença de Huntington. E esse ensaio clínico vai ser de uma primeira fase. São 3 fases de um ensaio clínico. Na primeira fase, os pesquisadores veem basicamente a segurança e a tolerabilidade do remédio, ou seja, se vai causar algum problema para os pacientes, se vai causar alguma sequela e se é um remédio que poderia ser bem tolerado. Na segunda fase, se houver, e na terceira fase, se houver, é que eles veriam a eficácia do remédio. Eles podem olhar também a eficácia na primeira fase, mas a meta principal da primeira fase é ver a segurança e a tolerabilidade do remédio. Os pacientes serão objeto desse ensaio clínico em 2 partes do mundo, no Canadá e na Europa. As companhias que vão fazer esse ensaio clínico são Isis Pharmaceuticals, em inglês Isis Pharmaceuticals. Isis é o nome da deusa egípcia que curava os feridos, que trazia saúde para os doentes. Então, em 1989, essa empresa começou aqui na Califórnia, nos Estados Unidos, e tomou esse nome de Isis. Então, junto com a grande multinacional que fabrica remédios, a Roche, que tem sede na Suíça, essas duas companhias vão fazer esse ensaio clínico. Serão aproximadamente, nesta primeira fase, 36 pacientes, num total de 4 a 6 locais, no Canadá, como eu disse, e na Europa. Na América, na primeira fase, não terá pacientes. Possivelmente, aliás, provavelmente na segunda fase, se houver, também iriam recrutar pacientes nos Estados Unidos. Como é que esse remédio vai ser administrado? Como é que eles vão colocar esse remédio dentro dos pacientes? Porque esse oligonucleotídeo, ou seja, esse remédio do possível silenciamento gênico, tem que ser administrado de uma forma especial, porque é um remédio novo, é uma tecnologia
bem nova e bem diferente. Então não é um comprimido, vai ser uma injeção na coluna vertebral por meio de uma punção lombar, ou seja, na parte inferior da coluna, os pacientes receberão essa punção lombar. É uma agulha que entra, mas é somente feito por um médico bem experiente e causa quase nada de dor, só causa às vezes um pouco de dor de cabeça depois da injeção. E nesta primeira fase, que vai durar para cada paciente aproximadamente 9 meses, serão um total de 5 punções lombares. Começando em 2015, a primeira fase deve terminar então em algum momento em 2017. Depois a segunda fase começaria no final de 2017 ou no começo de 2018. E se houver uma terceira fase, terminaria por volta do ano 2020 ou 2021. Ou seja, mais ou menos 5 a 6 anos para fazer todas as 3 fases de um estudo clínico. Agora, por ser um novo remédio, então surge a pergunta: como é que os cientistas vão medir os resultados? Eles vão pesquisar o que eles chamam de biomarcadores. Esses biomarcadores são sinais de uma doença e sinais do funcionamento de um remédio. Então, há basicamente 2 maneiras que eles vão utilizar nessa pesquisa, nesse ensaio clínico. Primeiro, ao fazer a punção lombar, eles vão retirar da coluna vertebral o que se chama líquido cefalorraquidiano, que é o líquido que existe na coluna vertebral e que viaja até o cérebro. Então, eles vão olhar nesse líquido qual é o estado da doença no indivíduo sob estudo e qual o grau de redução da proteína huntingtina que causa a doença. Então, eles não podem medir diretamente no cérebro, não podem abrir o cérebro para fazer esse estudo, então vão usar esse líquido para retirado durante a punção lombar para ver se está funcionando o remédio. Também eles vão fazer tomografia de ligantes. Ligantes são moléculas ou químicas que eles vão injetar na pessoa com um pequeno sinal de rádio. Esse ligante vai viajar até o cérebro. Então eles vão fazer uma tomografia do cérebro da pessoa para ver se esses ligantes estão indicando algum efeito do remédio ou alguma mudança na doença. Agora é importante falar como eles chegaram nesse remédio, porque a ISIS Pharmaceuticals, vem trabalhando nisso há quase uma década. E um dos pesquisadores principais, o Dr. Frank Bennett, no ano 2008, descreveu essa técnica como sendo um míssil gênico que ataca as raízes da doença de Huntington. É um míssil microscópico que vai ser introduzido no corpo, viajaria até o cérebro e atacaria o problema nas células do cérebro. Mas eles, para chegar a esse remédio, levaram muitos anos de pesquisa e, na realidade, eles testaram
2.000 remédios diferentes, ou seja, 2.000 versões desse oligonucleotídeo, desse remédio de silenciamento gênico para chegar ao remédio ideal. Chegaram ao ideal no começo deste ano e por isso vai ter o ensaio clínico no começo do ano que vem. Agora, a pergunta-chave sempre é: qual a probabilidade de sucesso desse remédio? Os pesquisadores que eu entrevistei no dia 22 de agosto, aqui na Califórnia, onde tem a sede da empresa, estão bastante otimistas, estão bastante entusiasmados, acham que tem um ótimo remédio, mas tem que esperar para ver, porque somente depois do ensaio clínico, da primeira e depois da segunda e da terceira fase, saberemos se funciona ou não o remédio. Então é esperar para ver, por enquanto. O importante desse remédio, e há outros remédios que estão sendo testados para tratar a doença de Huntington, a importância desse remédio é que ele, se funcionar como previsto, vai intervir muito cedo no caminho da doença. Ou seja, a doença começa no gene, vai viajando pelo RNA, e depois chega na proteína e depois chega no funcionamento da célula. Então, outros remédios pretendem atacar o caminho mais próximo do funcionamento da célula. Mas o que esse remédio de silenciamento gênico faz é cortar quase na raiz o problema. Ou seja, bem no começo do caminho, do gene para o funcionamento da célula. E por isso, os cientistas acham que tem uma melhor possibilidade do que o médio de este remédio funcionar. Mas ainda temos que esperar para ver. É uma tecnologia que age o mais próximo possível do gene. É como quase um sonho realizado da comunidade dos cientistas e da nossa comunidade de familiares e de pacientes e de amigos de pacientes de Huntington. E então vamos ver se funciona, vamos torcer. Agora, importante assinalar que a Isis já fez história. Como eu falei, é uma companhia que foi fundada em 1989. Já tem 25 anos de existência essa companhia. E como é que ela já fez história? E será que ela vai fazer de novo? Vamos ver dois exemplos. Por exemplo, existe uma doença que chama doença do neurônio motor. Vocês devem conhecer o famoso cientista da Inglaterra, o Stephen Hawking, que por toda a vida tem andado em cadeira de rodas. Ele tem essa doença do neurônio motor. E o importante é que a Isis já fez uma pesquisa com um remédio bem semelhante em pacientes. Injetaram na coluna dessas pessoas e na primeira fase não causou nenhum problema. Isso foi um momento histórico, porque é a primeira vez que uma punção lombar é usada para introduzir esse tipo de remédio. A primeira vez que esse tipo de remédio é introduzido no corpo. Dessa forma. Isso aconteceu há 2 anos já. Então ele já tem a experiência de trabalhar com punções lombares. Faz um ano e pouco, no começo de 2013, a Isis fez história de outra forma. Teve aprovado pelo governo americano o primeiro remédio que utiliza essa nova tecnologia de oligonucleotídeo antisense.
eles tiveram aprovado pelo governo americano um remédio contra colesterol extremamente elevado. É uma doença genética que eles conseguiram fazer um remédio que a pessoa toma esse remédio não por injeção, mas com água e com um comprimido. E esse remédio já está no mercado aqui nos Estados Unidos. E foi aprovado há 1 ano e meio. Outro momento histórico. Então a nossa pergunta é: será que ISIS vai fazer de novo história? Vamos torcer que sim. E o parceiro, como eu falei, é Roche. ISIS que criou o remédio, que desenhou, que fez a engenharia do remédio, e a Roche, que tem muita experiência com estudos clínicos, com ensaios clínicos, vai ajudar na fase dos ensaios. Então, qual é a nossa mensagem final? Manter a esperança e manter a boa saúde, porque dentro de alguns anos poderia haver um remédio que ataque as raízes da doença de Huntington. Vamos torcer, vamos prestar atenção no trabalho dos cientistas, e eu vou encerrar hoje mandando um grande abraço para todos meus amigos da comunidade de Huntington no Brasil e todos os meus outros amigos. Estou com saudades, e assim que eu voltar ao Brasil eu aviso vocês, e em breve também quero fazer outros vídeos para falar das pesquisas aqui. Também mando um abraço especial para nossos amigos em Portugal e outros países de fala portuguesa que porventura cheguem a ver esse vídeo. Então, um grande abraço para todo mundo, e vamos torcer para o remédio da ISIS funcionar.